Muito bom. Tá certo. Agora, quais são as principais indicações? Já citamos, mas eu queria aqui esmiuçar isso um pouquinho com você. A dor crônica. Ele pode ser usado para aliviar a dor, tanto relacionados com a fibromialgia, as artrites, as lesões de medula espinhal, as neuropatias e as neuropatias diabéticas. Então, todas aquelas dores que o seu paciente já usou anti-inflamatório, já usou analgésicos, já usou corticoides, já fez acupuntura, fez várias coisas e não melhora, está aí uma opção a mais no seu arsenal. O grande ponto aqui é, às vezes o seu paciente já está com lesões renais e você tem que evitar o uso de anti-inflamatórios. Às vezes ele é alérgico à dipirona ou ele faz hipotensão com a dipirona e você não tem mais como usar alguns tipos de analgésico. Algumas vezes ele tem alergia a anti-inflamatórios, algumas vezes ele está edemaciado de tanto corticoide. Então, são aí possibilidades, um recurso a mais que o seu cliente, o seu paciente pode ter. Tá aí, ó. As espasticidades, puxa vida, como é dolorido ver aquelas pessoas que não conseguem andar porque estão com esclerose múltipla ou tiveram um AVC grande e ficaram sem fisioterapia, aquelas lesões cerebrais também traumáticas. Muito bem, tá aí, ó, surge os canabinoides como uma opção terapêutica nas artrites e nas escleroses. Quem sabe nós vamos aí facilitar o movimento, a qualidade de vida dos nossos pacientes. Estimulação do apetite, vários casos onde o apetite é diminuído, seja pela doença de base, que causa a caquexia, como os cânceres, por exemplo, o hipertiroidismo, a insuficiência cardíaca em estágios avançados, mas como o efeito colateral de alguns quimioterápicos. Então, está aí uma possibilidade muito boa, tanto na oncologia como nos cuidados paliativos, independente de qual o motivo da questão paliativa. A epilepsia, e aí aqui eu tenho um alerta para fazer aos pediatras, aos neuropediatras, foi uma das primeiras indicações americanas, foi a epilepsia infantil de difícil controle. Então tá aí. É triste ver uma criança convulsionando, é triste ver uma criança sendo estigmatizada na escola, ou um jovem estigmatizado no trabalho por ter crises convulsivas muito frequentes. Está aí uma opção muito interessante do CBD. Transtornos do sono, puxa vida, nessa vida corrida que nós estamos levando, temos visto cada vez mais pessoas estressadas e com problema de sono. E ela pode buscar o auxílio do álcool, às vezes ela vai para calmantes e tarjas pretas e vai aumentando as doses, daqui a pouco ela está completamente viciada em alguma coisa, porque senão ela não dorme. A gente sabe que dormir é um fator importantíssimo para manter a qualidade de vida de qualquer pessoa, portanto, se você tem um paciente que já testou vários tipos de medicamento e não dorme bem, está aqui mais uma opção no seu arsenal. Ou aquele que você decida que você quer diminuir o uso de benzodiazepínicos ou calmantes em geral, talvez seja uma forma de você desmamar remédios com mais efeitos colaterais. Mas existem efeitos colaterais, nada é milagroso, portanto, estão aí vários efeitos, principalmente os psicoativos, causados mais intensamente pelo THC, mas que podem causar alterações de humor, na percepção, na aprendizagem, na cognição, vários sinais como euforia, ansiedade, paranoia, confusão, problema de memória. Portanto, aqui eu tenho que te lembrar, pacientes com doenças psiquiátricas diagnosticadas ou transtorno do pânico, fique atento, evite o uso do THC, pelo menos é a minha experiência. Fiquem atentos a isso. O CBD a gente tem uma certa tolerância, mas o THC realmente pode ter esses efeitos colaterais que vale aqui a nossa lembrança. Efeitos como a boca seca, conhecido aí como boca de algodão ou xerostomia, é um efeito comum e pode causar realmente algum desconforto, diminuição da saúde da boca, cáries, aftas e assim por diante. São efeitos que são dose dependente, você pode, de repente, experimentar diminuir um pouquinho e ver se melhora. Os olhos vermelhos, tá aí, é uma vasodilatação dos vasos sanguíneos, também são reversíveis, mas às vezes incomodam e você precisa ajustar a dose ou diminuir a concentração do THC. Bom, eu como cardiologista tinha essa dúvida em relação à interação com o sistema cardiovascular.
ele pode aumentar um pouco a frequência cardíaca, então eu particularmente evito nos pacientes que têm arritmia grave, que têm muita sensação de taquicardia, principalmente se estiver associada ao pânico, é uma atenção a mais que precisamos ter. O paciente pode ter um pouco de tontura, desequilíbrio, falta de coordenação motora, tudo isso pode acontecer com o uso do cannabis, e é por isso que a gente vai ajustando a dose aos poucos, e a qualquer sensação ou qualquer mal-estar do paciente, a gente tenta diminuir a dose e ver se ele suporta. Embora seja usado para melhorar o sono, às vezes pode causar uma sonolência excessiva ou até o contrário, o efeito reverso, que é a insônia. Então, ficar atentos a isso. Eles têm esse efeito normalmente sedativos e relaxantes, mas em algumas pessoas pode causar a agitação psicomotora. É bom que vocês tenham todos esses critérios anotados e entregues para o paciente. Na hora que a gente vai prescrever o cannabis no Brasil, a gente já falou um pouquinho lá no começo, mas é muito importante que você entenda que não é uma prescrição simples, é uma prescrição que envolve uma regulamentação específica, e para isso você precisa de uma avaliação muito minuciosa, por escrito, para um médico que tenha uma certa familiaridade com a medicação, isso você precisa estar estudando, é por isso que você está aqui com a gente, estudando isso e fazendo alguns passos. E o primeiro deles é a documentação. A sua documentação em prontuário e a documentação que você vai entregar para o paciente conseguir a importação e a autorização. Você vai precisar especificar qual é o sintoma, qual é a doença que você quer tratar, qual é o benefício que você quer conseguir. Por quanto tempo você quer tratar e qual é a dose que você pretende usar. Por que eu estou falando pretende usar? Porque você vai ajustando aos poucos. Esse relatório vai ter que estar muito bem especificado quanto tempo, mas de uma maneira geral, a autorização de importação é por 2 anos. O paciente, se ele for comprar toda a quantidade de remédio para 2 anos, ele compra de uma vez só. Se ele for comprar parcelado, quer dizer, comprar por mês, a autorização é única para 2 anos, mas a cada 6 meses ele vai precisar recorrer à ANS e fazer um novo cadastro. Só para saber se ele está realmente sendo acompanhado adequadamente. Ah, mas e se ele tiver com a receita azul ou amarela, ele pode comprar direto na farmácia? Pode. Só que atualmente eles vão pagar bem mais por isso, mas é uma decisão que cabe ao próprio cliente. Você pode abordar isso com ele. Bom, os termos de consentimento são fundamentais, porque o paciente pode alegar que você não orientou em relação às interações medicamentosas, aos efeitos colaterais, aos efeitos adversos. Então, é importante que você tenha um termo de consentimento livre, esclarecido e explicado. Essa nossa conversa aqui é uma base para você explicar, porque pode ser que você tenha que ficar meia hora explicando para o paciente todos os riscos e os benefícios. De uma maneira geral, o que a gente tem visto é que a gente não deve convencer o paciente de nada. O paciente pode fazer a própria pesquisa dele e no momento que ele se sinta vulnerável e que ele sinta a necessidade por já ter tentado outras terapêuticas e não está tendo o resultado que ele espera, ele encarar isso como uma possibilidade a mais, que não é milagrosa, mas existe e é real. A experiência é incrível de vários médicos e o resultado tem sido muito bom. Você pode também experimentar. Essa regulamentação tem que ser feita pela Anvisa, isso é bem objetivo, não tem como escapar. A gente não está falando aqui dos mercados negros e dos contrabandos, a gente não está nem um pouco interessado nisso, porque o risco é absurdo. Então, vamos fazer um negócio dentro das regulamentações, tá certo? Muito bom. O paciente poderá solicitar a importação direto do produto, desde que ele esteja em acordo com as normas da Anvisa. Já falamos sobre isso, e aí uma receita simples, com todos os relatórios que a própria Anvisa oferece, o próprio paciente pode se cadastrar. Essa é a ideia, cabe aqui destacar que essa legislação ela pode ser ajustada e modificada a qualquer momento. Então, nós estamos falando hoje do que tem regulamentado até agora, mas muitas coisas estão mudando. Por exemplo, o uso hospitalar. O uso hospitalar, ele tem a mesma ideia. É por paciente, por indicação, cada paciente tem que ser a sua autorização. Eu não consigo ter uma autorização do hospital para usar o cannabis em todos os pacientes que eu achar importante no hospital. Pode ser que evolua para isso no futuro, mas hoje não é assim que funciona, é por paciente. E isso acaba que atrapalha um pouquinho o uso hospitalar inicial. Se o paciente já vem usando o produto,
e ele já tem o produto dele, ótimo, ele pode continuar usando dentro do hospital sem problema nenhum. Mas quando a gente vai decidir começar dentro do hospital, se ele for importar, ele vai levar 10, 15 dias para conseguir essa importação e o processo, então ele é um pouco lento, nem sempre dá tempo. Então, tá aí, hoje é essa regulamentação.